Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar com minha colega médica oftalmologista, doutora Heloísa Nascimento, sobre um tema que é importante como causa de cegueira e que é pouco diagnosticado. Nós vamos conversar sobre uveites. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Olá, doutora Heloísa, tudo bem? Olá, Onassis, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar meu convite para a gente falar hoje sobre uveíte. E para a gente começar, Elo, por favor, se apresenta aqui para o nosso público. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer todos que estão assistindo, dizer que quando a gente tem esse diagnóstico de uveíte, muitas vezes a gente fica muito angustiado e a ideia é tentar melhorar um pouco essa angústia que cada um está sentindo. Atualmente eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Uveites, mas eu também sou filha de um paciente com uveíte, então como familiar, eu tenho o objetivo, a missão de melhorar essa angústia relacionada com o diagnóstico. Olha que interessante, viu, Elo? Isso eu estou sabendo agora, viu? Eu acho que é bem interessante porque passa a ser ainda mais verdadeiro quando a gente tem um familiar que sofreu ou sofre com alguma questão, alguma doença oftalmológica, né? A gente que é oftalmologista. Minha bisavó era cega, né? Eu contei essa história assim brevemente. É bacana saber disso daí, até porque você certamente se aprofundou até para ajudar também o seu pai a ter qualidade de vida, né? Então, Sabe que foi muito engraçado, né? Porque na época meu pai tinha uveíte desde a infância, então as minhas avós, bisavós, né, faziam promessas para Santa Luzia e mais um monte de coisa. E ele ficou cego durante 13 anos, mas depois recuperou a visão quando conseguiu tratar. Morreu enxergando, mas feliz. E eu me lembro, né, das crises que ele tinha, daquela correria, dos colírios, de tudo isso. E no final, meu pai virou oftalmologista, eu também, meu irmão também, então uma família por causa da uveíte, né? interessantíssimo, Elo. Muito interessante mesmo. Então, ele ficou um tempo cego, depois recuperou a visão e se tornou oftalmologista depois disso, foi isso? Depois, como você sabe, Onassis, a uveíte, ela é uma inflamação do olho e que o nosso objetivo principal e a nossa grande arma, né, é fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para evitar as complicações. E uma das complicações mais comuns na uveíte é o desenvolvimento da catarata precoce. E o meu pai teve catarata ainda quando criança. E na época, isso, a gente está falando dos anos 50, né, não existia a tecnologia que existe hoje, não tinha lente intraocular, não era seguro operar criança, existia muito medo de se operar pacientes com inflamação ocular. Então, ele só conseguiu ser operado com 26 anos, quando já era médico. E aí, então, ele falou, eu vou fazer oftalmo. E essa foi uma parte da nossa história. Aproveito para justamente perguntar sobre os... Primeiro, eu acho que você talvez tenha um slide para mostrar para a gente entender o que é, assim, mais a fundo, assim, de forma mais clara, o que é uveíte e os tipos de uveíte, né, Lu? Você já começou, inclusive, dizendo a relação com a catarata. Existe até aquela questão, né? Se você usa muito tratamento com corticoide, você pode provocar a catarata pelo corticoide e a própria uveíte também pode provocar a catarata, que às vezes é um limite tênue do tratamento, né? Então, toda vez que a gente usa esse finalzinho "it" em medicina, a gente quer dizer que aquilo tem inflamação, né? Então, amidalite, a inflamação da amígdala, pneumonite, inflamação do pulmão, dermatite, inflamação da pele. E esse nome uveíte, que é um nome feio, né, estranho, ele é a inflamação da camada interna do olho, que traz os vasos. Então, várias doenças do corpo, elas podem se manifestar através dos olhos, né, que são as janelas da alma e a janela do corpo, e a gente pode até descobrir outras doenças pelo exame ocular. Então, tem vários tipos de uveíte, eu vou compartilhar aqui para vocês verem. A uveíte, dependendo do lugar que ela pega no olho,
ela dá sinais e sintomas diferentes. Mas, basicamente, o olho é uma bolinha. Quando a uveíte está na parte da frente do olho, que dá muito olho vermelho, dor, ela é uma uveíte anterior. Apesar dela dar bastante sintoma, ela não costuma ser mais grave quanto as outras. A uveíte do meio do olho, que acomete primariamente um gelzinho que a gente tem lá no fundo do olho, chama uveíte intermediária. E quando a uveíte acomete o fundo do olho, ela chama de uveíte posterior. Esses casos de uveíte posterior costumam ser mais graves, porque eles acometem as células da retina e que não se regeneram. Então, é muito importante a gente classificar o tipo de uveíte para poder pensar nas possibilidades de causas da uveíte. E a uveíte também pode pegar o olho inteiro, o olho como um todo. E aí ela é chamada de uveíte difusa ou pan-uveíte. Os principais sintomas das uveites são dor, piora da visão e olho vermelho. Então, quando a gente tiver aparecimento de mosquinha voando, uma dor diferente, visão diferente entre os olhos, a recomendação é que procure o seu médico oftalmologista, porque uma das possibilidades é que o paciente tenha uveíte. Perfeito, Alô. Você me fez lembrar, inclusive, falando assim dos sintomas e também dos sinais. O paciente recentemente ele me procurou porque ele estava no pós-laser. Ele fez um tratamento a laser e a pressão dele estava alta. E a minha suspeita foi de que ele tivesse uma uveíte intermediária. A uveíte intermediária, normalmente a gente vê poucos sinais. Confere, Alô? E algumas vezes você não vê sinal algum de inflamação. Às vezes é uma doença ali que de exclusão de diagnóstico. Você investigou tantas coisas e não encontrou absolutamente nada. A uveíte, ela provoca essa elevação de pressão? Na sua experiência, qual a frequência dessa alteração na pressão ocular? Vou mostrar aqui para você que você me perguntou primeiro da uveíte intermediária, né? Isso. Então, uveíte intermediária, que é aquela que, como o nome diz, ela pega o meio do olho, a camada intermediária. Quando a gente faz o exame, naquele aparelho que é um microscópio, que o médico coloca uma luzinha, e a gente dilata o olho do paciente para poder enxergar o fundo do olho, a gente vê essas bolinhas brancas atrás da lente natural do olho. E essas bolinhas brancas, elas são típicas da uveíte intermediária. Isso aqui devia ser transparente, não devia ter essas bolinhas. E quando a gente examina o fundo do olho, essas bolinhas ficam maiores. E o nome desse achado é snowball, que vem do inglês bola de neve, porque realmente parece várias bolinhas de neve, e o paciente tem na uveíte intermediária, ele tem o olho branco, o olho calmo. Muitas vezes a gente só percebe que o olho tem inflamação quando já tem alguma complicação, como a catarata, que é a opacificação da lente, ou ceratopatia em faixa, ou edema de mácula, que a gente vê pelo exame de tomografia de coerência óptica. Com relação à sua pergunta da pressão, a gente tem que usar bastante colírio de corticoide para tratar a uveíte, ou então, às vezes, até infiltração de corticoide, como a gente pode ver nessa foto aqui, essa imagem branquinha. E quando a gente usa bastante colírio, 30% dos pacientes aumentam a pressão do olho, e alguns deles têm essa doença que chama glaucoma secundário à inflamação. É um glaucoma, como você bem sabe, né, mais difícil de tratar do que um glaucoma normal, mas faz parte de muitas situações de uveíte. Então, uveíte por toxoplasmose, ela é uma uveíte que aumenta a pressão, uveíte por herpes dá pressões altíssimas, e qualquer uveíte tratada com corticoide pode levar ao aumento da pressão intraocular. Por outro lado, alguns tipos de uveíte, principalmente a de espondilite anquilosante e algumas ligadas a espondiloartropatias, que são doenças reumatológicas, elas têm pressão baixa. Então, o exame da pressão intraocular, ele faz parte da nossa investigação em uveíte, e ele pode direcionar as possibilidades de diagnóstico. Você já bem citou alguns exemplos de doenças que estão associadas à uveíte.
E, na sua experiência, quais são as doenças mais frequentes, mais frequentemente associadas ao VIH? A gente fez um estudo grande aqui no Brasil, né, que a gente examinou 1.000 pacientes com VIH ao longo de um ano, e a principal causa de VIH no Brasil, de VIH posterior no Brasil e no mundo, é a toxoplasmose, que é a doença que a gente tem o gato como o hospedeiro definitivo, né, e algo muito importante, seguida das uveites que a gente chama de idiopática, que é um nome estranho, mas que quer dizer que a gente pesquisou infecção, pesquisou inflamação e não descobriu o que que era. E a gente tem situações como tuberculose, sífilis, que são responsáveis por 6% cada uma dos casos de uveíte. A gente tem também as uveites anteriores, que são relacionadas a doenças reumatológicas, que são as doenças das juntas, né? Que é aquela que fica corcunda, assim, que chama espondilite anquilosante, essa é muito frequente também, 6%. Então, as principais é toxoplasmose, uveite anterior idiopática, uveite anterior por HLA-B27, sífilis e tuberculose. Essas são as principais causas. E o que as pessoas podem fazer para prevenir a uveite, Elo? Aqui eu vou mostrar aqui só para tentar mostrar para vocês. Algumas pessoas talvez estejam perguntando, Elo, se elas podem continuar tendo gato, criando gato. Olha, então, o gato, lógico, sempre pode continuar, mas a gente precisa ter bastante cuidado com a limpeza das fezes do gato e não ter contato com as secreções, porque para o gato a toxoplasmose não causa doença como para o ser humano, né? E o gato, ele contamina tanto o ser humano quanto outros animais. Então, você pode sim ter gato, mas tem que ter um cuidado bem bom, principalmente aqui nas caixas de areia, né? Porque o gato, ele ingere o organismo através de um roedor, de uma carne, e aí o ovinho de toxoplasmose, ele é depositado nas fezes do gato. E esse contato que a gente tem acidental pode levar o ser humano a ter a toxoplasmose. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa limpeza e dessa higiene quando a gente tem o gato. Outra coisa que eu queria te mostrar aqui, né, é que todo mundo com uveíte vai falar esse nome estranho, né? Mas o doutor falou que a minha uveíte é idiopática. Idiopático quer dizer que a gente não conhece a causa, que a causa é desconhecida e que a gente, apesar de ter pesquisado, a gente ainda não descobriu. Isso pode ser uma coisa boa, porque a uveíte ela vai piorando os sinais quando a gente não trata no momento adequado. Então, às vezes, quando a gente diz que é idiopático, ela não chegou num estágio da doença suficiente para causar os detalhes e as complicações que a gente saberia qual era a causa da uveíte. Eu já ouvi falar de, entre aspas, assim, vacinar o gato para prevenir doenças no seu dono. Eu imagino que esse vacinar o gato, isso pode ser algum tipo de tratamento para toxoplasmose. Existe isso? Olha, seria o nosso sonho, né? A gente sempre tentou desenvolver uma vacina para toxoplasmose, porque a toxoplasmose, quando o ser humano adquire e a mulher está grávida, ele pode ser fatal para os bebês, mas é muito difícil, porque a técnica dessa vacina, ela é impossível. O que a gente tem apenas é a vacina para carneiro, porque o carneiro pega muita toxoplasmose e rebanhos inteiros são dizimados, mas para ser humano ainda não tem uma segurança, infelizmente, e nem para o gato, porque o gato, ele não, apesar dele ter a toxoplasmose, ele não fica doente como nós ou como outros animais. E ele pode ser tratado, o gato, se o dono do gato quiser tratar para toxoplasmose para reduzir o seu risco, é possível isso, Elo? Talvez esteja mais no território da veterinária, mas eu acho uma curiosidade. O gato, quando ele adquire a toxoplasmose, ele libera milhares de cistos só por um período curto da vida dele, né? Então, ele não é tratado, porque é pelas fezes. Como é que você vai tratar as fezes do gato? Ele já saiu, né?
e é por aquele período, ele elimina e depois ele para de eliminar. E sabe que uma questão muito interessante, Onassis, é que o rato tem a toxoplasmose também. E o rato, quando ele adquire a toxoplasmose, ele muda a personalidade dele, de maneira que ele deixa de ter medo do gato, e aí o gato come o rato com mais frequência, o rato com toxoplasmose, disseminando assim o toxoplasma. E tem alguns estudos em seres humanos que demonstram também que o ser humano, quando adquire a toxoplasmose, pode ter uma alteração de personalidade, em alguns casos até relacionados com esquizofrenia. Um estudo muito bonito que é aí do Nordeste, do Fábio, que é um estudo muito bonito. Lógico que a gente ainda tem que, esse é um assunto que a gente ainda tem que estudar bastante, mas em ratos, o rato muda a personalidade quando adquire a toxoplasmose. Joia. Colocando agora uma situação prática, Elo. Vamos supor que quem está assistindo a gente aqui, naturalmente, ele buscou o vídeo, desconfiando que ele está vendo que tem um olho vermelho, por exemplo, e ele desconfia de que pode eventualmente ser algum tipo de uveíte. Claro que ele não vai pensar que ele tem uveíte, né? Então, a pergunta é a seguinte: como o paciente, aquela pessoa, vai desconfiar que aquele olho vermelho é algo diferente de uma conjuntivite, que eu imagino ser uma causa frequente de ida ao médico, de forma assim geral, o paciente está com olho vermelho, procura o médico oftalmologista e, eventualmente, nós fazemos o diagnóstico de uveíte. Essa é uma pergunta muito inteligente, muito interessante, porque os pacientes com uveíte, às vezes eles já foram em 3, 4 médicos que falaram que eles tinham conjuntivite e aquela conjuntivite não passou. Então, a conjuntivite, geralmente, ela é bilateral, assimétrica, tem um linfonodo ao redor, né, um gânglio aqui perto da orelha, e muitas vezes tem uma secreção amarelada com remela no olho e inchaço na pálpebra, tanto superior quanto inferior. Na uveíte, não. Você tem o olho bem vermelho, mas sem aqueles sinais de congestão, sem secreção amarelada, sem olho grudado. Ele fica com o olho vermelho, pode ter piora da visão, aparecimento de mosquinhas volantes, e a dor, ela é pior do que a da conjuntivite. Mas um dos fatores para a gente desconfiar de uveíte é a persistência do sintoma de olho vermelho, que o curso natural da conjuntivite, geralmente ela é viral e ela melhora 72 horas, uma semana, se ela não tiver nenhuma complicação. Então, a persistência do sintoma do olho vermelho, ela é um sinal de que precisa ser avaliado por um especialista, e a unilateralidade também, né? Porque a uveíte, ela pode deixar o olho vermelho de maneira unilateral. Então, é importante, se tiver o olho vermelho, passar com um médico oftalmologista. Joia. E, Elo, a gente agora, já passando para a parte final do nosso vídeo, nunca nós prescrevemos através de vídeos de YouTube, mas podemos fazer orientações mais genéricas para os pacientes. Então, fala para a gente como em linhas gerais, os tratamentos, como são os tratamentos para uveíte, considerando aquelas classificações. Eu vou mostrar aqui, né, essa tabela, ela é do nosso livro, que a gente vai lançar agora em junho, né? A gente tem um livro que chama Tem Uveíte Agora, e que o objetivo é orientar o paciente sobre os sinais e sobre os sintomas e diminuir um pouco a angústia dele ao educar o paciente. Então, assim, quando a gente tem uveíte, o médico ele é como se fosse um detetive. Muitas possibilidades podem causar uveíte. Então, a gente tem que perguntar se o paciente usa medicamento, se alguém na família tem alguma doença, sobre o histórico pessoal. E, basicamente, a gente divide as possibilidades em 3 grandes opções. Então, a primeira opção que deve ser descartada são as uveites infecciosas. Depois, se a gente descartar as uveites infecciosas, a gente pesquisa as autoimunes ou não infecciosas e, por último, as síndromes mascaradas, que são mais raras. No Brasil, a gente tem mais ou menos metade das uveites por causa infecciosa e metade por causa não infecciosa. É por isso que o médico deve pedir para você sorologia, exame muitas vezes de HIV, de sífilis, porque é nosso protocolo. A gente precisa excluir essa infecção para que depois, até para instituir o tratamento adequado.
Em linhas gerais, o médico, dependendo do exame, dependendo da visão e da causa da uveíte, ele vai dar o tratamento específico. Então, se o paciente tiver toxoplasmose, ele vai tomar antibiótico contra a toxoplasmose. Se ele tiver sífilis, ele vai dar um antibiótico para sífilis, mas isso depende de cada um, porque tem paciente que tem alergia ao medicamento, etc. É muito comum que os pacientes usem colírios de corticoide, que é para diminuir a inflamação ocular, e também colírio para dilatar a pupila, que é muito desconfortável para o paciente, mas é necessário para evitar complicações. E também, quando você for ao médico, o médico vai colocar uma luzona bem forte no seu olho. A gente sabe que é desconfortável, mas é necessário para que possa avaliar com detalhes e tentar diferenciar pelo exame qual que é o tipo de uveíte. Excelente, Elo, excelente. E parabéns pelo seu livro. Obrigada. Que tem uma didática bem interessante ali com essa classificação que você colocou para a gente. Quero abrir agora o espaço para os seus comentários e fazer nossas considerações finais. Aqui no Brasil, infelizmente, Onassis, 1 em cada 4 pacientes que chega para nós tem cegueira ou visão subnormal por uveíte. E a gente estima que 80% desses casos poderiam ter sido evitados se tivessem feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então, a nossa luta maior é sobre a educação e conscientização da população, para dizer que pode ser uma doença grave, pode ser uma doença séria, mas que tem sim tratamento, tem controle e a gente pode evitar casos mais graves pelo tratamento adequado. E se colocar a gente como Sociedade Brasileira de Uveíte e todos os oftalmologistas à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Excelente, Elo. E, inclusive, eu vou fazer o pedido, peço agora para você que está assistindo esse vídeo, que compartilhe com aquela pessoa que você conhece, tem o olho vermelho, tem uma certa turbação de visão, para que ela tenha elementos também a mais para conversar com o seu médico oftalmologista, para que chegue no diagnóstico precoce. Como o Elo falou aqui, é um índice bem elevado, Elo, de cegueira, e é uma cegueira perfeitamente prevenível. É aí que a gente tem a possibilidade de mudar esse rumo, né? E hoje em dia, a gente tem novas possibilidades de tratamento, de medicamento, de cirurgia. Então, o meu pai, 50 anos atrás, não tinha as possibilidades que existem hoje. E para quem vai viver no futuro, cada ano aparecem coisas novas. Por isso, sempre se mantém informado para evitar a perda visual por uveíte. Excelente, Elo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e por esclarecer, ajudar a esclarecer sobre esse tema que tem sua importância, embora não seja tão frequente, mas é extremamente importante pelas razões que você já muito bem expôs aqui. Muito obrigado. Obrigada, Onassis. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o uveíte no seu canal, que é super legal e que ajuda bastante a população, e me colocar à disposição para o que for necessário. Obrigada, gente.